Nesse exercício, a gente tem um automóvel e um ônibus que trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Então, vamos colocar aqui a velocidade do alto, que é de 100 km por hora, e a velocidade do ônibus. Vou colocar aqui bus 75 km por hora. Beleza. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. Então, vamos fazer uma reta aqui, simbolizando, né, o percurso desses caras. Aqui em roxinho, a gente vai colocar o pedágio. Então, pedágio. Só para você entender a situação aqui, tá? No pedágio, a gente vai ter, ó, uma bolinha azul simboliza o alto. E a bolinha laranja simboliza o busão, certo? Aqui no pedágio, eles estavam, vamos pegar aqui, ó, o busão laranja e o alto azul. Aí no pedágio, eles passaram juntos, tá? 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus, então, o motorista do ônibus, 40 minutos depois, ou seja, ele se deslocou por 40 minutos. 40 minutos depois, ele vê o automóvel ultrapassá-lo. Então, supõe que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, tem um intervalo de 40 minutos e o ônibus vê o motorista ultrapassá-lo. Então, nesse estágio aqui, vai ser basicamente enfim, as nossas contas, vai ser nesse estágio aqui. Então, como é que vai ser, ó? Bom, agora que você entendeu o contexto, eu acho que você vai entender os cálculos tranquilamente. A gente tem aqui, ó, a gente tem que primeiro verificar a distância percorrida por esse ônibus dentro dos 40 minutos, para entender, né, quanto tempo ele vai levar para percorrer esses 40 minutos nessa mesma velocidade. Olha só. Então, a variação de espaço do busão vai ser velocidade média do busão, que multiplica a variação de tempo do ônibus. Isso daqui, pessoal, velocidade média, 75 km por hora, que multiplica 2/3 de hora. O exercício já foi, né, camarada, entregou pra gente aqui em horas já, convertido. Então a gente tem 50 km. 50 km foi a distância percorrida pelo ônibus em 40 minutos. Beleza? Então aqui, ó, nesse caso aqui, havia uma distância entre eles de 50 quilômetros no momento em que o ônibus ele permaneceu parado no pedágio, o carro, e o ônibus se deslocou para frente, certo? Então, nesse tempo que o ônibus se deslocou para frente, foi uma distância percorrida de 40 quilômetros. Se deslocando a 75 quilômetros por hora por 40 minutos, você anda 50 quilômetros. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular a velocidade. Não, a gente vai calcular a variação de tempo. Quanto tempo o veículo aqui, o carro, leva? Então, ΔT do alto, vou colocar ΔTA, ou do carro, que é variação de espaço por velocidade média. Então, a variação de espaço aqui é 50 km, certo? Então, quanto tempo ele leva para percorrer 50 km a uma velocidade de 100 km por hora? Então, 5 por 10 é o mesmo que 1/2. 1/2 hora. Km cancela com km e fica hora, beleza? Calculando o tempo aqui. Então, leva meia hora. Então, olha só.
Entenda que aconteceu, ó. Se esse cara tivesse saído, se o automóvel tivesse saído junto com o ônibus e percorrido os 50 km com ele, só que o ônibus a 75 km por hora e o carro a 100 km por hora, o ônibus teria levado 40 minutos para percorrer os 50 quilômetros, mas o carro levaria 30 minutos para percorrer os 50 quilômetros. Ele estaria bem aqui na frente, certo? Estaria 10 minutos na frente. Então, o que significa o quê? Que ele ficou 10 minutos parado, tá? Ou você pode fazer o cálculo assim, ó, você leva 30 minutos para percorrer 50 quilômetros e ele levou 40, o exercício está dizendo, então você faz 40 minutos menos 30 minutos, que é 10 minutos. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. E é isso para esse exercício. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, que eu tento sempre estar respondendo, às vezes não é possível. E me procure, se você quiser aula particular, tem o meu Instagram aí na descrição. E tem também o meu perfil no Profess. Fique com Deus e até o próximo vídeo.